Salve rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar explicando para vocês aqui um pouco mais sobre a função da Pedra Mágica. Também vou estar explicando um pouco da função nova que chegou faz um tempo da Jade Mágico. Vou estar passando para vocês os melhores conjuntos, qual usar para torneio, qual usar para squad. Vou estar explicando para vocês também uma forma de economizar com a Jade Mágica para vocês conseguirem as melhores habilidades. Bom, basicamente vai ser um guia completão aqui das melhores pedras e as melhores estratégias para usar elas atualmente no game, tá? Então, lógico que temos que ter um início aqui, né? Temos que ter uma base. Eu vou só explicar pra vocês a função antiga que já tem há bastante tempo no jogo, que é as pedras mágicas base. Basicamente, desde quando entrou no jogo, ela sempre veio com essa definição padrão aqui, de vir com 4 atributos, algumas depois de um tempo veio a atualização que começou a vir com menos atributos para vocês poderem usar aqui também. Mas sempre foi aquele padrãozinho lá de vir com 4 atributos. O que realmente mudou mesmo, o que realmente muda aqui são a qualidade das pedras, né? Então tem as pedrinhas brancas, as verdes, a azul, a roxa, a amarela e a vermelha. Ultimamente está vindo umas opções ou outras com algumas missões mais longas para vocês conseguirem pegar essas pedras aqui de um atributo vermelho, até de 4 atributos na missão anual. Mas saibam que sempre foi nessa base de vir com as pedras de 4 atributos e sempre foi definido pela qualidade delas. Sempre o pessoal sempre gostou mais de vir com a definição de atributo de ataque, agilidade, ataque mágico e resistência mágica. Realmente essa é uma das melhores configurações. Apesar que atualmente, como veio algumas coisas novas no jogo, o atributo de defesa ele está sendo muito útil agora, ele está fazendo bastante diferença. Então talvez essa quarta opção que é a resistência mágica, talvez seja interessante começar a trocar por defesa. Então fica o aviso para vocês aí. Mas normalmente era sempre usado assim, né, nessa configuração aqui, com 2 habilidades de ataque mágico e resistência mágica, e 2 atributos de ataque e agilidade. Sempre foi nessa base. Mas isso aqui era a versão antiga, né, era a configuração antiga. A atualização que teve mais pra cá foi que o que aconteceu? O jogo quis começar a misturar a opção de ter atributos com habilidades das pedras. Tudo isso pra vocês verem, né? Tudo se mistura. Eles começaram também a fazer um link com os atributos elementais. Aqui também tem uma influência também no sistema de elementos do jogo. Então o que acontece? Aqui, dependendo da quantidade de pedras que você tem e a forma e o formato que você colocou ela, você consegue ativar uma habilidade. Eles querem um sistema que assim parece que você consegue ter várias habilidades de elementos diferentes, mas na verdade não é bem assim, por conta que para vocês conseguirem ativar qualquer uma das 4 configurações aqui, você precisa ter as 5 pedras base, que são nessas posições. E quando você tem aqui as 5 de um atributo para você ter essa configuração aqui, você não consegue ter nenhuma outra das 3. E a habilidade mais forte tá aqui, tá nessa primeira matriz. Então meio que você vai ficar preso a ter apenas uma habilidade ali. Se vocês puderem reparar aqui, eu tenho aqui a minha configuração já, mas aqui no meio tem outros elementos, tem aqui no caso. Por que isso? Porque no meu, as habilidades secundárias que vem aqui nas outras matrizes, elas não fazem muita diferença no jogo. Ainda mais porque o pessoal nem usa muito elemento luz aqui, que é o principal. Então essas habilidades que vem no segundo, terceiro, no quarto e na quarta opção, elas não vão alterar nada. E como vocês sabem, se você vier aqui no converter para trocar uma habilidade, se você quiser manter o atributo que você pegou e trocar aqui apenas o elemento, você gasta ponto. Então é um gasto a mais, além da própria Jade Mágica. Então assim, é interessante vocês manterem aqui a configuração da principal habilidade, mas aqui no meio não faz tanta diferença, até porque vocês podem ver que eu tenho algumas pedras vermelhas e tem as pedras amarelas. Nessas pedras amarelas aqui, possivelmente mais pra frente, eu vou estar trocando por alguma pedra vermelha. Então, meio que se eu fizer já um gasto aqui, só pra ter uma habilidadezinha ali que não vai fazer muita diferença, já depois quando eu for trocar vai ter mais um gasto. Então até por uma questão de economia, é bem interessante a gente só manter aqui a matriz padrão e aqui no meio manter algumas aleatórias, só ter o atributo que vocês preferem. Bom, acho que eu consegui dar uma base geral daqui da função para vocês. Antes da gente ir para cada elemento e eu comentar sobre as habilidades, eu vou passar uma outra cal para vocês aqui.
O que acontece? Qual tipo de pedra colocar, né? Porque tem diferença, tem diferença. Se vocês repararem, ó, eu vou pegar aqui, se você usar uma pedra verde ou uma pedra azul, quanto mais inferior a qualidade dela, menos jade gasta. Tanto que, ó, se vocês for ver aqui, ó, é uma pedra roxa de apenas um atributo. Ela só custa 200 jade mágico para você fizer uma atualização nela. É só 200. Se você colocar aqui uma verde só de um atributo, vai ser menos jade ainda. Só que se eu coloco, ó, deixa eu colocar pra vocês verem, uma roxa só que de 4 atributos, aumenta o consumo de jade. E é assim com todas as pedras, essa mesma lógica. Então, aqui já vai um detalhe. Se você quiser ter, porque assim, com apenas um atributo, obviamente tipo, vai ser um atributo bem forte, porque ele vai dar muito atributo de um só. Só que se você fosse pegar da mesma qualidade e com 4 opções de atributo, vai se somar dá mais atributo no geral. Só que tem aquilo, né? É aquilo que, se você pegar, ó, eu vou pegar uma amarela pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui uma de 4 atributos. 3.200 jade, um giro. Uma amarela de 4 atributos. Então aqui já tem um gasto muito alto. E isso aqui, pra até deixar no elemento que você quer, com atributos que você quer, vai ser um gasto assim, coisa de maluco mesmo. Então, pensem bem antes de escolher quais pedras vocês querem colocar. A minha dica aqui é o quê? O que eu recomendo fazer? Vocês primeiro vão manter as pedras amarelas de um atributo. Vocês colocam elas aqui nas 5 pontas da matriz, ativam a habilidade que vocês escolherem e apenas peguem de um atributo só, porque vocês puderem ver aqui, um atributo é apenas 400 jade. Então você vai atualizar um atributo e o elemento dela, apenas por 400 jade. Então, por conta disso, a melhor opção para vocês darem início ali, no caso, é ir atrás das pedras amarelas. O jogo está dando bastante pedra amarela também de atributo, então tá dando para conseguir. Primeiro você montar nessas 5 aqui o seu set principal, no caso. E usar mais 5 pedras amarelas, além usar as 4 para vocês pegar mais atributo. Fez aqui a configuração padrão das 9 pedras, vocês vão reunir mais 5 pedras amarelas para vocês ter um outro efeito secundário de matriz. Que ele serve para quê? Como vocês sabem, a gente tem, acho que a coisa mais competitiva atualmente no jogo é o torneio, né? O torneio lá que qualquer conta pode se enfrentar, ganhar nível de conta. E também tem o squad. O que acontece? Eu vou até testar para vocês. A melhor habilidade que eu penso para o torneio, ela não é a melhor habilidade para o squad e vice-versa. Então, por conta disso, é interessante vocês, depois que vocês manter a configuração padrão da matriz de vocês, terem uma outra configuração de matriz, porque se vocês forem apenas trocar o elemento aqui por conta do squad, vai dar um gasto, é um gasto de jade, é um gasto de cupom, e todo ano tem squad, às vezes tem 1, 2 temporadas, então vai ser um gasto muito elevado ali, sendo que vocês podem fazer essa configuração, tanto que eu tenho aqui, eu tenho 5 do meu da matriz para mim de squad, que é a escuridão. Eu tenho 5 pedras aqui, eu tenho 4 de agilidade e apenas uma de defesa, que eu vou estar arrumando também daqui a um tempo. Então eu tenho as 5 padrão aqui para eu atualizar a minha matriz, sem ter gasto nenhum. Então é o que eu recomendo para vocês. Claro que também vai muito XP, tá? Porque tem que upar as pedras ali. Só que com o tempo vocês vão conseguindo reunir isso. Tem instâncias que dá XP de pedra mágica, o jogo também está dando muito XP de pedra mágica. Então tem uma opção, tem um caminho para vocês fazerem. Então essa é a minha dica para vocês aqui na matriz, tá? Mantenham 2 matrizes das pontas ativas, 2 opções aqui, para vocês terem o menos de gasto possível. Agora eu posso explicar para vocês como é que vai funcionar as habilidades em si, né? Então eu vou começar primeiro pela habilidade do elemental de água, aqui nas pedras. Quando receber dano de queimadura, irá recuperar 4% da HP. Lembrando que dependendo da qualidade das pedras, vai aumentar ou diminuir a porcentagem das habilidades, tá? Então assim, aqui na habilidade da água, você já vê que você tem essa opção de recuperar HP ali tomando dano de queimação. Aí você já pensa, né? Atualmente no meta, do pessoal mais level alto, já não usa mais muitos pets que usam essa habilidade de queimação. Onde que isso aqui vai poder ser útil? Bom, squad. No squad ainda assim tem muitos pets lá que usam queimação. Então essa opção aqui, essa matriz de água, pro squad ela já é uma opção muito interessante já. É legal ter essa opção pro squad. Dependendo do mapa que você cair e do adversário, essa habilidade aqui vai fazer você não vai morrer, basicamente.
o pessoal lá cair contra o pessoal de raposa, vixe, você não. Você pode ter certeza que você não morre, a habilidade não vai deixar você morrer. Então, pra uma opção pra squad, ela é uma opção muito boa. Só que já pra torneio, pro GVG normal, PP normal é complicado, porque o pessoal não usa muito as habilidades de queimação hoje em dia no meta, então acho que ela não vale muito a pena usar. Mas pra squad, ela com certeza ela é uma ótima opção. Agora sobre a habilidade do vento, né? Quando receber dano perfurante, a redução de dano sobe 12%. Essa habilidade aqui, há um bom tempo atrás, ela seria com certeza a melhor habilidade, porque teve certas épocas aqui que o perfurante ele definia a partida. Se você tivesse, às vezes da partida, se você tivesse gastado esse perfurante de forma errada, ela tava perdida, simplesmente por conta da habilidade do perfurante, que ela tava muito forte. Mas com o passar das atualizações, o jogo ele colocou muita opção e muita função com redução de dano de perfurante. Tanto que hoje em dia muitas poucas pessoas usam o perfurante. Então é uma habilidade que saiu do meta por conta que deram muita opção de cauterar o perfurante. Então assim, essa habilidade aqui ela já começa a ficar mais fraca porque o pessoal, você vai ter só esse efeito se o pessoal usar o perfurante ali e o pessoal não usa o perfurante. Então hoje em dia ela já não é mais uma habilidade tão útil. Bom, vamos aqui agora para a habilidade do fogo, o elemental do fogo. Quando receber crítico, ganhará escudo que absorve 9% do dano máximo à saúde, dura 2 turnos. Essa habilidade aqui, quando ela veio no jogo, olha pra vocês verem como que uma função pode mudar totalmente o sistema de combate do jogo. Ela mudou, tava no auge da Fênix quando lançou essa função aqui da pedra, tava no auge da Fênix. Simplesmente mudou a forma de jogar com Fênix. Porque o pessoal sempre gostava de bater o Tatu full dano ali e o Emir da Fênix para quitar todos os tiros e arrancar o máximo de dano possível. Mas olhem só, né? Quando lançou essa opção, o que acontece? Essa habilidade ela tem uma peculiaridade. Que dependendo do nível que você está usando na pedra, se cada hit, como é que ela funciona? Ela vai te ajudar a tancar, ela cria um escudinho ali. Só que assim, se cada hit que você der no Tatu não arrancar, cada hit é mais, nesse caso, mais que 9%, não vai arrancar nada. Não vai arrancar nada do adversário. Nada. O pessoal até achava que às vezes era bug. Bug da habilidade, porque não. Às vezes batia um full dano lá na pessoa de mira e não arrancava nada, mas não é um bug. É simplesmente é o que a habilidade diz. Que aqui não conta como dano total, mas conta como hit. Então, se você usasse 9 hits, por mais que todos eles juntos arrancariam muito dano, cada um não arranca a porcentagem da habilidade, dependendo no caso das pedras que você usa. Então, ela tava com um efeito muito bom e muito forte. E a Fênix ela é forte por ativar o míssil lá e gritar todos os tiros. Aí o pessoal começou a mudar a forma de jogar com Fênix. Arranca menos dano, vai começar a usar apenas o 1 e o 3 do teclado, né? Que são apenas a formação com 4 tiros. Porque daí um tiro só com muita força, com muito dano, anulava o escudo. Mas ainda assim ajudava a tancar um tanto. Então ela é uma habilidade muito forte. Só que por conta disso do crítico ali, de ter terminado o sistema dos pets, o sistema do meta, hoje em dia são muitas poucas Fênix que vão pro Go. Então meio que essa habilidade ela também perdeu um pouco do efeito dela, por conta que o pessoal não usa mais Fênix, então é mais difícil quitar os tiros. O pessoal até costuma trocar a habilidade secundária do Critical Strike pra ter menos chance de critar. Então o pessoal usa até essa estratégia aqui pra ter até menos crítico. Então infelizmente essa habilidade hoje em dia ela ainda é uma habilidade até forte, uma habilidade interessante, mas ela não tá mais como uma das melhores das habilidades aqui da função. E agora a gente vai também para Elemental da Terra. Quando receber dano por diferença de altura, você vai receber uma redução de dano de 12%. Aqui é complicado porque essa habilidade ela tem um problema, porque ela não fala qual que é a diferença da altura. Não fala se são 100, se 200, se são 1000. Então, por conta de não falar a diferença da altura, você fica à mercê de não ativar a habilidade ali porque achou que você tá mais alto ou tá mais baixo. Já fizemos alguns testes com muita diferença de altura. Só que é complicado fazer esse teste, porque a pessoa que tá testando não pode ter elemental de terra no ataque, por conta que ela mesma vai ter o seu dano diminuído, ou vai aumentar o dano por conta do elemental de terra dela. Então vai influenciar também nisso. Então é uns testes bem complicados pra você ver essa habilidade aqui.
Mas em resumo, pouca diferença de altura, ela não ativa. Então, infelizmente, ela é uma habilidade que ela não cumpre o que promete. Então, assim, por conta desse pequeno detalhe, ela não fica uma habilidade boa. Infelizmente, esse detalhe, então, ela não recomendo vocês usarem ela, porque ela tem muita peculiaridade para ativar. E agora nós vamos para as duas últimas habilidades, que aí sim, nesse caso, pra mim, são as duas melhores habilidades atualmente no jogo. Inclusive são da função Jade, são as duas habilidades novas que veio recentemente, que é a da escuridão e a da luz. Começando pela da escuridão. Ao receber dano de ataque crítico fatal, aqui tem só um probleminha, tá, na tradução, que fala ataque crítico, pensa que é o crítico, né? Mas na verdade não, aqui tá falando de pull, quando o cara usa o pull. O tamanho de seu hitbox aumenta. Aqui, como tem as pedrinhas amarelas, ela aumenta em 23%. O que acontece, gente? Essa habilidade aqui, pra mim, ela é a melhor habilidade que tem pro squad. O squad, vocês sabem que é muito mais a pessoal cavar, até porque precisa vencer muitas partidas para conseguir pegar os mais altos. Então, o pessoal precisa vencer partidas e vencer partidas rápidas. Então, cavar é a melhor opção. O que acontece? Essa habilidade aqui, ela faz que é tipo a redonda da tartaruga. Ela faz você, toda vez que tomar um dano de pull, todos os tiros que for do dano de pull vai aparecer essa hitbox ali e vai cavar nada. Não vai cavar nada. Então até compensa mais você tacar um tatu seco, sem pull, só um e o 2, que vai cavar mais do que você fazer um pull e tacar na cabeça do adversário. Se ele tiver essa habilidade ali, não vai cavar nada. Então assim, pro esquadrão, ela é uma habilidade excelente, excelente. E é por isso que eu falei pra vocês. É por isso que eu comentei com vocês que é interessante vocês manterem duas matrizes fixas, pra vocês não ter esse gasto ficar trocando, porque tanto pra squad quanto pra torneios são habilidades diferentes que vão ser as melhores. Então tem que pensar nisso, viu? Bom, e agora sim vou poder chegar pra vocês na habilidade que uso como principal pra GVG, PVP normal e torneio, que é a da luz. Ao receber dano que não seja de projétil, a seguinte redução e aumento de defesa ocorrem, que é no caso do PVP. Vai reduzir o dano recebido em 21% e aumenta a redução de dano em 21% durante um turno. Isso aqui é o seguinte, gente. Isso aqui é o seguinte. Receber dano que não seja de projétil. Essa habilidade, ela tem duas peculiaridades. Quando você pensa, um dano que não é um tiro, né? Que não é um tiro da arma. Você pensa que é a batida do pet. E sim, ela funciona contra a batida do pet. Ultimamente, o meta do jogo é normalmente o pessoal de dragão, o pessoal de Azael, usando a batida do pet, né? Porque você dá um delay e a batida do pet arranca muito mais que o delay, então dá muito dano e você não gasta delay. Então essa é a estratégia que o pessoal gosta bastante de usar. Por conta disso, essa habilidade ela ajuda nisso. Ela vai reduzir justamente essas habilidades que não são tiros, sabe? Não são tiros da arma. Então ela vai ajudar a reduzir a batida, mas não é só isso. Aqui é geral, qualquer habilidade. Então, exemplo, bastão do macaco, 21% a menos de dano. Rugido do dragão, 21% a menos de dano. Às vezes pode até ajudar a não morrer, sabe? Não ignorar a palha, não ignorar algumas habilidades por conta dessa redução. O pessoal acha que está numa vida lá específica, essa habilidade ela dá essa ajuda. Então ela é muito boa por conta disso. E como ela... E tipo assim, se você for entrar num combate que você vai usar a estratégia da batida do pet e o do adversário também, se você tem essa habilidade, as contas são parelhas, você vai ganhar, no final das contas. Tirando outros fatores de sorte, você vai acabar ganhando a partida ali por conta que você já vai ter uma redução a mais, então se as contas são parelhas ali, você vai conseguir matar o cara antes dele te matar. Então por isso eu gosto muito dessa habilidade, acho ela muito interessante e é que eu recomendo pra vocês. Bom, rapaziada, acho que é isso. Acho que eu consegui explicar pra vocês de uma forma geral as habilidades, a estratégia pra vocês não ter tanto gasto, a manter sempre 2 sets de matriz ali ativo, né, pra não ter esse gasto excessivo. E também recomendo pra vocês as habilidades que eu gosto de usar. Bom, a questão da apenas para finalizar o atributo, né, acho mais interessante a agilidade, pra vocês manterem nas pedras. Apesar que, como eu falei pra vocês, como teve mudança atualmente no jogo, o atributo de defesa ali, então tem toda a agilidade, uma defesa, o ataque ali, vai ser interessante. Eu vou fazer, no próximo vídeo que eu vou fazer sobre as contramarcas, eu vou explicar pra vocês por que o atributo de defesa ele ficou tão bom, ficou tão forte. Então assim,
aguarde o próximo vídeo que vão ter novidades. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e até a próxima.